Bem-vindo, alunos, à primeira aula de banco de dados. Hoje iniciaremos o nosso estudo com alguns conceitos importantes sobre banco de dados e sistema gerenciador de banco de dados. Então, vamos começar entendendo aonde o banco de dados entra no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, a gente começa, analisando que o banco de dados ele tem um papel crescente hoje na sociedade, né? Por quê? Porque todos as nossas atividades, o nosso dia a dia está sendo informatizado. E quase todos os sistemas que a gente utiliza ou que a gente lida, produz dados, armazena dados, lida com dados. Então, é usual que esses dados estejam organizados em algum lugar. E hoje eles estão em banco de dados, né? No nosso dia a dia, a gente encontra o banco de dados em várias coisas que a gente faz, né? Quando a gente vai ao banco, que a gente tira um extrato, ou que a gente faz uma transferência, qualquer atividade que a gente faça, por exemplo, numa conta. A gente faz uso do banco de dados quando a gente faz uma compra na internet. Por quê? Porque a gente tem os nossos dados lá, a gente tem os dados do produto, a gente tem dados da compra, tudo isso está armazenado em algum lugar, né? A gente tem um banco de dados no supermercado, né? Por quê? Porque ele vai ter que controlar o estoque, controlar as compras que são feitas, tudo isso está no nosso dia a dia, né? Existem sistemas de banco de dados que a gente não toma tanto contato, né? E são bancos de dados, que utilizam outras operações, outras formas de armazenamento, outras formas de lidar com os dados, mas também estão aí, né? Sistemas de informação geográfica, os bancos de dados para mineração de dados, que ajudam aí, nas tomadas de decisão, gerencial das empresas, os bancos de dados multimídia, porque hoje temos vários tipos de dados, como som, imagem, filmes, tudo isso é armazenado no banco de dados, lidado em algum sistema, então tudo isso está aí no nosso dia a dia de alguma forma, né? Então, o que é esse banco de dados, O banco de dados nada mais é do que uma coleção de elementos que têm alguma relação entre si, Então, geralmente, eles são o quê? Fatos, de alguma coisa que vai ser registrado. Então, dados, por exemplo, de uma escola. Então, quais são os nossos fatos? São as disciplinas cuidadas pelos alunos, os dados dos alunos, os dados das disciplinas. Tudo isso, estará lá conhecido e registrado num banco de dados, E esses dados, eles são significativos para alguma coisa, Então, geralmente, esses dados, eles são produzidos, ou eles são acessados, ou eles são vistos por algum sistema, ou por alguém. Então, eles têm um significado para esse ambiente, para essa situação, Então, vamos ver um exemplinho bem básico aqui. Eu quero criar uma agenda, de contatos. Então, esse é o meu banco de dados. Esse é o meu conjunto. E dentro do meu conjunto de informações, de dados que eu vou estar armazenando, o que eu tenho? Eu tenho os elementos que vão ser armazenados, que são, por exemplo, o nome, telefone, endereço, e-mail de pessoas. Então, isso são dados. Então, o José, o João, o Pedro, o Antônio, que são meus amigos, que eu vou estar lá armazenando na minha agenda, esses são os meus dados. Então, o que seria, mais formalmente falando, esse banco de dados? Ele é a representação de alguns aspectos do mundo real. A gente chama isso de mini-mundo. Por que mini? Porque é uma pequena parte do mundo que está sendo modelada por um sistema ou por vários sistemas que estão gerando, armazenando, acessando esses dados que eu vou estar lidando. Então, assim, não é coisa enorme, é aquilo que eu estou
produzindo naquele sistema, naqueles sistemas, naquele ambiente. Então, é o meu supermercado, é o meu banco, é o meu mundinho. Não são todos os bancos do mundo, não são todos os supermercados do mundo, é o meu mundo. Então, é um mini mundo. É uma pequena representação do mundo real, que me atende. Então, não é uma coisa enorme, é o que eu estou modelando, né? E ela é uma coleção logicamente coerente. Então, não é uma coisa bagunçada, não é só ir jogando coisa lá. Não é uma coleção aleatória. Não é todos os Zé, todos os João, todos os Antônio. Se eu estou modelando uma escola, é o Antônio que estuda na minha escola, é o João que estuda na minha escola, né? E esses dados estão organizados. É o aluno, é a disciplina, é o histórico, é as mensalidades, são os funcionários. Então, esses dados, eles estão organizados de maneira lógica e coerente, né? Então, não é qualquer coisa, tá? E qualquer coisa não produz um banco de dados. É um conjunto organizado, né? Que modela o quê? Uma pequena parte do mundo que eu preciso, certo? Então, o banco de dados, né? Para eu conseguir uma coisa organizada, logicamente e coerente, né? Eu preciso projetar, construir e vou ter que colocar alguma coisa lá, que a gente chama popular. Então, ó, ele é projetado, construído e populado, né? Então, é uma coisa organizada para uma finalidade específica e para um conjunto de pessoas ou elementos específicos. Então, assim, eu vou modelar o Instituto Federal. Então, essa é a minha escola modelada, certo? Então, o sistema que eu vou produzir é para esse público, para o Instituto Federal. Qual a finalidade do meu sistema? Organizar, né, por exemplo, os históricos escolares. Então, eu tenho uma finalidade de para que eu estou organizando dados. Ah, eu tenho que saber quais são as matrículas, eu tenho que saber quais são os professores envolvidos nas disciplinas. Então, é uma coisa que foi projetada, construída e organizada para uma especificidade que eu estava necessitando e para um certo público, né? Um banco de dados, ele pode ter qualquer tamanho e complexidade. Então, o banco de dados, ele não é só para casos, eu vou projetar um banco de dados para o Bradesco, uma coisa gigantesca. Não, eu posso fazer desde uma agenda, né? Posso guardar estoque e movimentação do mercadinho da esquina de casa, né? Também posso modelar um extra, que é uma complexidade maior. Então, o tamanho do banco e a complexidade dele varia de acordo com o sistema e com a situação que estou modelando, certo? Então, ele pode ser desde uma lista de contatos até uma movimentação bancária aí de um grande banco, certo? Então, o que ele, né? O que ele faz? Ele pode ser um banco de dados que faz as coisas manualmente. Então, banco de dados, gente, existe desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a organizar coisas. Então, ele pode ser organizado manualmente, né? Como uma biblioteca, ainda que não tenha sistema informatizado, que tem os cartõezinhos que a gente vai lá, procura, né, se organiza, ou ele pode ser organizado computacionalmente. Então, ele tem, por trás dessa organização de dados, eu tenho aí um conjunto de programas ou todo um sistema que me ajuda a manter esse dado, a acessar esse dado, a fazer alguma coisa com esses dados. Então, o banco de dados, né, ele pode ser gerado e mantido tanto, né, no papel quanto no computador. O que importa é o jeito que a coisa organiza, né, se organiza, né? Então, o que é esse sistema, né? Se eu vou utilizar um elemento computadorizado, né, eu preciso de um conjunto de elementos que me ajude, né, a manter e organizar esses dados, que é o sistema gerenciador de banco de dados, que é uma coleção de programas, né, que faz todo esse trabalho em cima dos dados. Então, o que ele faz? Né? Ele me ajuda na definição
construção, manipulação e compartilhamento dos meus bancos de dados. O que eu defino, né, para dados, né? Os tipos, como eles estão organizados, quais são as suas restrições, ou seja, qual é a regra de funcionamento, né? Aquilo ali aquele dado pode se repetir, não pode se repetir, né? Ele tem que ter algum tipo de validação, né? Como que funciona, né? Eu tenho que ter uma forma do sistema gerenciador conhecer, né, os meus dados. Então, esse conhecimento que ele tem é a descrição do banco de dados. Então, eu tenho nome de pessoa é uma string, está na tabela tal, está no arquivo tal. Então, ele tem que ter essa descrição das informações. Por quê? A hora que eu entrar com esse elemento nome, por exemplo, ele tem que saber se está certo ou não, né? Ele tem que saber se aquilo é um dado possível ou não. Por exemplo, estou entrando com o CPF. Aí eu entro só com 9 dígitos. Está errado. Um CPF tem que ter 11 elementos, né? Só números, né? No caso do jeito que eu defini assim, do jeito que eu defini. E ele tem que ser um CPF válido. Então, eu tenho que ter aí algumas informações para o banco de dados poder verificar isso, né? Para ele saber como, né, que os meus dados estão organizados lá dentro dele, né? Eu tenho que ter um processo para construção, ou seja, eu tenho que ter uma forma, né, de armazenar esses dados em disco, né, em tabelas que vão para arquivos em disco. Eu tenho que ter algum controle sobre esse meio, né, como que isso é acessado e tal, que isso é o processo de construção, né? Tenho que ter funções depois para manipular esses bancos de dados, né? Eles já vão estar lá colocados em algum arquivo, organizado nas tabelas, etc. Aí eu tenho que ser possível consultar, eu posso colocar mais dados lá, eu posso atualizar esses dados, né? E posso também fazer geração de relatórios. Isso também alguns sistemas, né, podem necessitar. Então, essa é a parte de manipulação. E a parte de compartilhamento, que vai permitir o quê? Que diversos programas e pessoas, né, elementos, acessem esses bancos de dados ao mesmo tempo. Então, esses indivíduos, né, esses programas, podem estar fazendo qualquer tipo de operação, né, e isso tem que ser controlado de alguma forma para que eu mantenha tudo isso funcionando direitinho. Então, o que eu espero, né, que esse sistema gerenciador faça por mim, né? O que eu espero que ele me dê a partir do momento que eu vou utilizá-lo? Que um arquivo, por exemplo, não me dava. Consigo fazer o quê? Essa descrição, ou seja, todos os dados que estão lá armazenados, eles têm aquele metadados, aquela descrição. Eu sei como é que ele está estruturado, eu sei quais são as suas restrições, eu sei que tudo isso está organizado lá e eu sei como isso está organizado pela descrição do próprio sistema gerenciador que ele guarda lá, né? Eu consigo isolar os dados, né? Eu consigo fazer uma abstração desses dados, né? Então, as pessoas que vão acessar os programas, né, esses elementos que estão acessando o banco de dados, eles só acessam o que é necessário que ele acesse, né? Então, ele tem, ele vê, ele consegue manipular só o que lhe é permitido, né? Então, isso ajuda eu ter uma certa independência, porque como ele não acessa tudo o tempo todo, eu consigo que, se eu mudar uma coisa que ele não acessa, ele não vai ter problemas. Então, é tudo independente, né? E é tudo, né, organizado para que ele só veja do jeito que eu quero e o que eu quero, né? Suporte a múltiplas visões. Ele complementa o isolamento. Por quê? Porque se eu só estou mostrando o que as pessoas precisam ver, eu também posso mostrar de um jeito
diferente para cada pessoa, para cada programa. Então, eu tenho visões. As pessoas não precisam ter noção lá, né, do armazenamento, como é que o dado está, em que tabela ele está. Eu posso mostrar para o indivíduo, né, o que ele precisa ver e do jeito que ele precisa ver. Né? Então, ele não vê exatamente as coisas como elas são. Então, ele tem todo uma interface, né, ali colocada para ele, né, de forma, né, que ele tenha a sua visão, né, a sua proposta de utilização, né? E, por fim, compartilhamento, né, e processamento de transação multiusuário. Por quê? Porque é o que eu falei ali para trás. Várias pessoas vão acessar, vários programas vão acessar, e tudo isso aí ao mesmo tempo. Então, se ele não controlar isso aí de alguma forma, eu posso ter problemas. Porque alguém pode estar atualizando, o outro está lendo, tudo o mesmo dado. Então, eu tenho que saber o que eu faço primeiro, né? E como eu faço isso aí, qual a sequência, qual o jeitão de fazer. Isso a gente chama de controle de concorrência. Bom, e quem usa tudo isso aí? Todos nós. Então, a gente começa com o pessoal mais qualificado, que é o DBA, que é a pessoa que coordena e monitora todo o uso dos bancos de dados. Então, ele sabe todos os bancos de dados que estão lá colocados, né, como eles estão funcionando, que programas estão acessando. Ele sabe tudo a respeito de todos os dados de todo mundo. Então, ele tem um conhecimento de todo o sistema gerenciador e também dos programas, porque ele precisa saber quem está acessando o que e como. Né? Então, ele é uma pessoa bastante qualificada. Né? E tem os projetistas. O projetista de banco de dados, ele trabalha junto com o pessoal que projeta o sistema, porque ele projeta o banco. E é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. A gente vai estudar como que eu projeto o banco de dados, ou seja, quais as estruturas que eu vou escolher, qual a representação do armazenamento que eu vou escolher, é relacional ou é outro, né? E qual é a forma que vai ser implementada. Então, essa pessoa ela vai olhar, né, para um sistema e ver quais são os dados e como eles vão ficar. Então, ele é parte do projeto do sistema também, o projetista do banco de dados. Então, ele é uma pessoa muito importante. Ele precisa ser uma pessoa separada? Nem sempre. Alguns sistemas, o próprio analista de sistema acaba fazendo, né, às vezes, de projetista de banco de dados. Mas existe essa pessoa. Não precisa ser o analista. O analista de sistema faz o sistema, né? E o projetista de banco de dados, ele olha para os dados, certo? Então, né, dependendo do tipo de sistema, é necessário uma pessoa em separado. Né? Quem que utiliza o banco de dados também? Os analistas e os programadores. O analista, porque ele está projetando o sistema, então ele tem que descrever os dados de alguma forma ali no sistema que vai ser desenvolvido. E o programador, porque ele vai colocar tudo aquilo em prática, então ele tem que entender o que o projetista de banco de dados colocou lá e o que o analista de sistema queria para o sistema. Então, ele também tem conhecimento do banco de dados, né, do seu funcionamento e dos seus itens. Quem mais usa um banco de dados? A pessoa que recebe o sistema. Né? Tem vários tipos de pessoa que usam sistemas no dia a dia. Então, vamos começar do mais simples, que é o usuário casual. O usuário casual é aquele do de vez em quando. Então, é aquele, por exemplo, o pai do aluno, que de vez em quando ele entra no sistema da escola, ou para pegar um boleto, ou para ver uma nota, né? Então, ele não faz sempre a mesma atividade e ele não faz aquilo com frequência. Ele faz uma vez por mês, uma vez por semestre. Então, são os usuários casuais do sistema. Ele não tem muito conhecimento, gente. Ele é um usuário mais ou menos, né?
Aí temos os usuários iniciantes ou paramédicos. Eles são aqueles usuários, né, que eles conhecem partes do sistema. Eles fazem atualização, consulta, uso de algumas coisas. Por exemplo, pensa na secretária de uma escola, então ela faz algumas coisas no sistema. Por exemplo, ela gera um boleto, ela faz uma matrícula, mas ela não conhece o sistema como um todo. E ela faz sempre mais ou menos as mesmas atividades. Ela não faz coisas novas e não são eventuais. É sempre meio que certinho ela fazendo mais ou menos as mesmas coisas naqueles mesmos períodos do mês, né? Tem os usuários sofisticados, que são aqueles usuários, né, que eles até poderiam ter o mesmo conhecimento de um programador, de um analista de sistema, né, que conhece bem a coisa, né, que sabe como um sistema gerenciador funciona, está familiarizado com um monte de coisa, mas eles são mais usuários mesmo. Eles usam já os softwares prontos, mas nada impediria que ele também tivesse um. Então, é tipo assim, engenheiros, professores, cientistas, né? A pessoa podia fazer, sabe fazer, mas ele utiliza o que já tem lá. Né? Ele está usando um sistema que outra pessoa fez. Mas nada impede que ele fizesse um também, né? Aí tem os usuários isolados, né? Que são aquelas pessoas que só sabem alguma coisa porque ela sabe usar o pacote. Então, ela comprou lá, né, alguma coisa para usar, né, de alguém, e ela sabe usar aquilo ali, porque ela aprendeu a usar aquilo. Então, ela sabe usar o pacote, ou os pacotes de software que ele comprou. Então, ele fez algum tipo de treinamento, ou aprendeu a usar, e é aquilo ali que ele usa. Se aparecer alguma outra coisa nova, provavelmente ele vai ter que fazer outro treinamento ou outra coisa, porque ele não vai saber usar. Mas ele sabe um pouco mais que o iniciante e um pouco menos que o sofisticado, tá? Então, ele tem um conhecimentozinho aí, mais ou menos. Então, esse é o pessoal que usa o banco de dados, né? Que são os dados. Mas tem gente, né, por trás do sistema gerenciador. Lembra que eu falei ali no começo do DBA? Em algumas empresas, o DBA ele não é responsável só pelos dados. Ele é responsável por dados e pelo sistema gerenciador também. Então, o DBA, às vezes, ele faz as vezes do usuário do SGBD, tá? Então, ele geralmente entraria aqui, ó, em operadores e pessoal de manutenção, que é o pessoal que tem um conhecimento total do sistema gerenciador, mas ele não faz modificações no sistema, ele só mantém a coisa toda funcionando. Então, precisa fazer mais um backup, ou precisa reinstalar o sistema, ou precisa, né, fazer algum tipo de operação aqui no sistema gerenciador, ele faz. Né? Então, ele tem todo esse conhecimento. Então, ele entraria aí, certo? Mas tem mais dois tipos de pessoas que lidam com o sistema gerenciador, que seria os projetistas e implementadores, né, que fazem as modificações reais no SGBD. Então, são pessoas geralmente que trabalham lá dentro, né, das empresas que produzem esse tipo de software, né? Então, trabalham aí para Oracle, para IBM, para Microsoft, para quem produz SGBD, né? E aí eles implementam e projetam coisas que precisam para esse sistema. Então, novas interfaces, né? Eles podem reimplementar algum módulo colocando novas funcionalidades, né? Eles fazem modificações nesse sistema, né? Então, esse pessoal geralmente trabalha para esse tipo de empresa, né? E tem um outro tipo de gente que a gente chama de desenvolvedores de ferramentas, né? Porque nem todos os softwares que a gente utiliza no SGBD, ele vem junto com o SGBD, tá? A maior parte dos SGBDs hoje vem um pacote gigantesco que vem tudo, mas alguns ainda não vem tudo. Então, você tem o SGBD, né, que é o sistema lá funcionando para manter os seus dados, e a gente pode precisar de alguns softwares, né, que nos auxiliem, por exemplo, a fazer modelagem, ou a fazer o acesso ao banco para eu poder usar uma coisa mais gráfica para utilizar o banco de dados. Então,
ele acaba sendo ferramentas complementares. Então, geralmente elas são de desenvolvedores independentes, né? Geralmente ela não é para um gerenciador só, então ela não funciona só para o Oracle, só para o Postgres, só para IBM, só para... Não, geralmente ele consegue se conectar a vários tipos de sistema gerenciador e eu consigo fazer, né, as coisas de uma forma mais geral. Tem muito software desse no mercado, gente, então tem muita coisa por aí, tá? Esse daí tem bastante. Bom, a gente viu, né, que a gente tem algumas características que a gente espera ver, né, de um sistema, né, que a gente não tinha no arquivo. Então, aqui a gente vai acabar de ver algumas coisas, né, que a gente não considerou lá. O que mais um sistema gerenciador nos oferece? Quais as vantagens, né, que ele se torna tão incrível? A primeira delas é controle de redundância. O que acontecia com os arquivos em disco? Né? As empresas tinham o sistema e os arquivos ficavam andando pela empresa. Ah, eu preciso dos clientes. Então, esse sistema tinha uma cópia. Ah, mas o pagamento precisa de uma cópia também desses clientes. Aí mandava uma cópia para o sistema lá deles. Então, essa coisa ficava toda cheia de cópias na empresa, né? E isso acabava criando, muitas vezes, né, problemas nos dados. Então, né, onde estão todas as cópias? As pessoas perdiam um pouco do controle. Então, esses dados, né, eles não têm mais esse problema quando eu uso um SGBD, porque eu crio, né, o banco de dados lá dentro do SGBD e os sistemas diversos acessam o sistema gerenciador e esses dados, né? Então, eu não preciso mais me preocupar, né, com esse tipo de problema. O que acontecia também era inconsistência, né? Os arquivos, eles eram tantas cópias rodando na empresa que, às vezes, eu atualizava um dado num lugar e esquecia de atualizar ele em outro. Então, criava dados diferentes para o mesmo elemento. Então, por exemplo, o José da Silva mudou de endereço. Aqui eu mudei o endereço dele e lá no outra cópia eu esqueci de mudar. Então, ele tem dois endereços diferentes. E isso era inconsistente. Quando eu tenho o banco de dados dentro de um SGBD, eu não tenho mais esse problema, porque o dado está contido lá e quando eu acessar o José da Silva, que ele está num único lugar, eu mudo o endereço dele e todos os sistemas têm acesso ao novo endereço do José. Então, não tenho mais esse problema, né? E segurança, gente. É uma coisa muito importante dos SGBDs. Porque hoje em dia, principalmente com sistemas que estão sendo acessados em diversas plataformas, então a pessoa acessa no celular, acessa na internet, acessa dentro da empresa, acessa... Então, imagina como que seria se eu tivesse arquivo. Seria tudo bagunçado. O sistema gerenciador, ele é todo organizado para essa parte de segurança. Então, ele tem tanto a parte de login. Então, a partir do momento em que você cria um usuário para acessar um determinado conjunto de dados, ele vai acessar aqueles dados, né, da forma que eu defini. Então, ele pode apenas ler, ele pode ler e escrever, ele pode ler e escrever, né, e modificar, ele pode fazer várias coisas, né? Ele pode deletar ou ele não pode deletar. Então, eu vou definir o que aquele usuário pode fazer dentro do meu sistema, com aqueles dados, né? E aí, o que acontece, né? Acontecem as visões. Dentro das visões que eu forneci ao usuário, ele vai ter alguns privilégios ou não ter alguns privilégios. Então, o sistema gerenciador, ele é muito organizado. Então, eu posso ver os dados e usar esses dados dentro de uma visão, e essa visão contém o tipo de acesso que eu posso fazer a esses dados. Então, é muito organizado. Então, tem uma segurança muito boa. Então, eu não posso fazer o que não me foi permitido. Então, quem cuida disso? O usuário responsável pelo banco de dados, que é o DBA.
A partir do momento em que ele deu acesso a alguém ou a um programa, ele definiu como vai ser esse acesso. Então, por isso que ele é tão importante lá para organizar a coisa. Então, segurança é uma coisa muito forte dentro de um anti-GBD. Outra coisa é ele facilitar, né, a especificação das restrições, né? Os dados, eles interagem entre si dentro de uma coleção. Então, por exemplo, né, eu tenho lá, né, o aluno e tenho a disciplina, por exemplo, armazenada, né? Então, o aluno ele vai cursar essa disciplina em algum momento, né? E aí vai gerar uma nota. Então, eu tenho que conseguir ligar o dado do aluno com o dado da disciplina com o dado nota. E tudo isso tem que ser válido. Então, ele tem essa facilidade de eu conseguir fazer esse tipo de especificação de restrição. Então, eu tenho que ter um aluno válido, uma disciplina válida, tenho que pôr uma nota, tudo isso tem que estar ligado e funcionando. A partir do momento em que eu defino isso dentro do banco de dados, isso vale para sempre. Toda vez que eu mexer com o aluno, disciplina e nota, ele vai verificar todas essas restrições. Então, ele é bastante preciso na hora de gerar esses dados baseado nas restrições e na organização que eu mandei ele ter, certo? Então, quem definiu as restrições e tudo mais? É a gente que vai definir, o projetista. Então, a partir das próximas aulas, quando a gente começar a lidar com o projeto, a gente vai ver que é nossa responsabilidade definir esse tipo de informação para ele. Mas a partir do momento em que isso foi definido, está definido. Bom, ele lida muito bem com compartilhamento de dados, né? Então, esses dados, né, que vão ser acessados por muita gente ao mesmo tempo e por vários programas e várias situações, ele consegue manter tudo isso funcionando de maneira organizada. Então, compartilhamento é muito tranquilo para um SGBD. Padronização. O que a gente consegue a partir do momento em que a gente cria um banco de dados dentro de um gerenciador? A gente padroniza as coisas. Por exemplo, a gente vai ter dados dos alunos. Aí vamos supor que a gente tenha lá o nome. Aí o nome, ele tem 40 caracteres, ele é do tipo string definido ali. Todos os sistemas que vão acessar nome do aluno, eles vão ter acesso a um dado do tipo string de 40 caracteres. Então, não vai ter um sistema que usa 40, outro que usa 30, outro que usa 20. Por quê? Porque o dado tem um tamanho especificado no banco de dados. Então, um tipo especificado no banco de dados. Então, eu crio um padrão para os sistemas que utilizam aqueles dados. Então, as coisas são definidas apenas uma vez e compartilhada com os usuários e os sistemas. Então, as coisas ficam organizadas, né, ali dentro do gerenciador e eu utilizo aquilo sempre da mesma forma, mesmo que eu crie um sistema novo, mesmo que eu mude o sistema, né? Eu só vou mudar o padrão se eu mudar o banco, certo? Outra coisa importante, né, é que ele possui várias estruturas de armazenamento e técnicas que são muito importantes, né, para a gente manipular o banco. Então, ele tem índices que nos ajudam a criar uma organização, né, que mais veloz para eu conseguir, né, fazer consulta, bufferização, ou seja, tem partes do banco de dados que são mantidos na memória para que o acesso seja mais rápido, o módulo de processamento de consulta que vai nos ajudar a escolher a melhor forma dele buscar aquela informação. Então, ele nos oferece algumas organizações e técnicas, né, para velocidade, ou seja, eu consigo fazer as coisas de forma mais eficiente e mais rápida, né? Ele também tem uma parte de backup e recuperação que é essencial, porque as coisas podem acontecer a qualquer momento, né? Então, ele tem uma parte que é para disco,
Ou seja, se queimar o disco, ele tem que ter uma cópia das coisas em algum lugar, feita de alguma forma. E ele tem backup e recuperação de transações, ou seja, todas as operações que são feitas no banco de dados, ele tem que saber o que está acontecendo, ou seja, ele tem que saber se já foi feita, se foi feito parcialmente ou se ainda nem foi feita. Então, se acontece um problema no banco, se acontece uma queda de energia, se acontece qualquer crash, ele vai observar essas situações e aí ele vai olhar o que ele já fez, já fez. O que foi feito pela metade, ele vai ter que ou refazer ou alguma coisa ele vai ter que fazer com aquilo que foi feito só parcialmente e aquilo que ele ainda não fez, ele bota na fila e vai continuar o seu trabalho e vai fazer aquilo que ele ainda não fez. Então, ele tem que garantir sempre que as coisas sejam feitas integralmente. Então, tudo que não foi feito ou terminado, ele tem que ir lá e fazer. Então, ele mantém todo esse registro para que ele possa, né, se organizar caso haja um problema. Ele permite múltiplas interfaces, né? É o que eu disse. Lembra daqueles desenvolvedores independentes que fazem ferramentas? Então, ele tem que permitir vários tipos de interface, desde formulário na web até softwares, né, de terceiros que não seja o software do próprio gerenciador. Ele tem que permitir várias coisas, né, se conectando a ele e que me permitam a utilização dele. Então, eu tenho múltiplas formas de acesso, desde as mais simples até as mais escovação de bit, que é aquela de você usar um prompt de comando, né, lá parecido com o MS-DOS, né? Aí você faz várias formas das coisas, né? Eu consigo também fazer representação de relacionamentos complexos, né? Quando a gente cria o projeto do banco, os dados, né, eles se relacionam. Então, a gente fala que uma tabela, ela fala com a outra, de algum jeito. Então, tem dados que são comuns, dados que são de ligação. E esses dados que são de ligação, eles têm que ser mantidos, organizados. E um sistema gerenciador de bancos de dados nos permite fazer essas ligações complexas entre os dados, né? Algumas vezes elas são complexas. Essa inter-relação é mais simples de ser projetada e mantida quando eu uso um SGBD. Né? Se eu usasse um sistema normal de arquivo, ia ser muito mais difícil de fazer. E, por fim, a dedução e ações usando regras. Né? Muitas coisas que a gente faz com os dados dentro do sistema gerenciador, né, pode ser norteado por pequenos programas que são armazenados dentro do banco. E eles funcionam junto às tabelas, aos dados. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma inserção, né, por exemplo, de notas de aluno, e ao final da inserção das notas, pode ser disparado, né, um programinha que vai calcular a média. Então, ele funciona junto com as operações e com os dados. A gente chama de procedimentos armazenados e gatilhos. Então, o sistema gerenciador nos auxilia a manter funcionando e a ter esses programas dentro do sistema gerenciador. E eles acabam funcionando independente do software que esteja acessando. Então, todos os softwares que estão acessando, se fizerem aquela operação, aquela situação, o programa que está lá interno, ele vai funcionar e vai fazer o seu trabalho, certo? Então, o sistema gerenciador, ele nos ajuda muito no nosso dia a dia, né? Ele tem muita coisa, né? Mas tem situações que nem precisaria dele. Então, lá no livro do Navati, ele tem uma pequena seção, né, onde ele fala lá de sistemas que não precisariam de banco de dados. Quais seriam essas situações? Tá? Então, se vocês quiserem lá dar uma lida, é sempre legal para vocês terem uma ideia de quando não usar, porque a gente sempre fala quando que usa, né? Mas tem situações que não precisaria. Não é que não seria bom. O banco de dados é sempre bom, gente.
seria desnecessário. Por quê? Ele é todo complexo, todo parrudão, e às vezes a gente não precisa de tudo isso, tá? Por final, agora, para a gente finalizar essa nossa aula, eu deixei para vocês pesquisarem. Todos os livros de banco de dados tem, todos os lugares que vocês pesquisarem na internet, e em algum lugar fala da história. Por que sistemas gerenciadores foram criados? Por que banco de dados passou a ser utilizado ao invés de arquivos? Então, existe os porquês, existe como isso tudo evoluiu, né? Então, existe todo lá um histórico, né? Deem uma olhada, né? Todos os livros têm, a internet tem, dê uma lida, é só para vocês se situarem mesmo, né, dentro dessa proposta de banco de dados, né? Então, fica como tarefinha para casa, gente. Aí não vou pedir para entregar, mas deem uma lida, certo? E a próxima aula é sobre a arquitetura dos gerenciadores.